Olá, gente, boa noite. Caro André Soares, parceria União de Ciclistas do Olá, gente, Brasil, boa noite. Esporte Legal Instituto. André Soares, por favor, é contigo. Boa noite, Lucas, todos os amigos, todas as amigas que estão assistindo agora ou que vão assistir depois. Vai ficar gravado, que bom, né? Porque vai ser uma grande contribuição. É um grande momento desse projeto que é o Miroski no cicloativismo, ou como a gente apelidou mesmo de Ciclo Miroski, né? E a gente está chegando no ponto final desse projeto e fechando ele assim com uma participação bastante importante, com uma realização bastante importante, que é esse webinar aqui, né? Para não tomar muito tempo, né? A maior parte das pessoas que vão assistir aqui já tem alguma familiaridade, eu já participaram da campanha também, né? Mas eu queria começar, então, agradecendo o Lucas Seara, né, e a equipe do OSC Instituto Legal, né, pela parceria que a gente firmou para a realização desse webinar e também do manual instrutivo, né, um guia de orientação focado aqui nas nossas necessidades, que vai ser entregue já em breve também, né, todos vão receber notícias, né, então foi uma parceria muito interessante para nós e também esperamos que seja igualmente para o ACC Legal também, né. Agradecer à plataforma Miroski, né, que com fundos da União Europeia propiciaram o desenvolvimento desse projeto, para o qual nós fomos contemplados no edital do ano passado, né. Queria eu já começar, e depois até vou falar algumas vezes aqui no chat, né, mas aproveitando as pessoas que estão aqui, dão uma passeada, dão uma navegada aqui no canal do YouTube, dão SC Legal para vocês verem a riqueza, né, do conhecimento, da especialidade a respeito do conhecimento do terceiro setor e também do Miroski, de financiamento, de legalização e tudo que envolve aqui nosso setor, nossa universo do associativismo, né. Essa primeira sessão que nós temos hoje, a gente está chamando de exposição dialogada, o Lucas vai fazer uma exposição, né, um pouco mais longa, buscando fazer um sobrevoo, né, introdutório naqueles itens que estão ali elencados como sendo os temas que vão ser abordados, né, e eu vou coletando aqui algumas informações pelo chat, algumas questões pelo chat, para a gente também, no final, a gente ter um espaço também para diálogo, né, e lembrando que daqui a 15 dias nós teremos a segunda sessão desse webinar, que esse sim vai ser dedicado exclusivamente a tira dúvidas, né? A gente vai selecionar algumas pessoas e organizações para participarem conosco aqui dentro da sala, né? Então daí tem uma oportunidade de fazer uma exposição um pouquinho mais elaborada das suas questões, necessidades, dúvidas, do seu case, por dizer assim, né? E também vamos dialogar no chat lá também, né? Então, é isto por enquanto. A gente vai continuar depois ali pelo chat, né, passando mais algumas informações e algumas instruções. Lucas, querido, é com você, muito obrigado e vamos falar com a galera. Olá, gente, boa noite, obrigado aí, André, obrigado a todo mundo que está chegando aí, Murilo, Renata, estou vendo que está o pessoal chegando por aqui, sejam todos bem-vindos, bem-vindas. Queria agradecer por demais aqui ao André Soares e o pessoal da União de Ciclistas do Brasil. Assim, uma possibilidade grata, assim, uma surpresa grande, né? Porque foi meio que de última hora que chegou assim, essa possibilidade de parceria e, ao mesmo tempo, ver o nível da articulação e de como esse movimento vem colocando em discussão temas tão interessantes de mobilidade urbana, de relação com a própria existência, né? O próprio existir, que está tão baseado nesse modelo do carro, né? Do carro individual, e de repente você repor essa discussão na mesa é sempre muito interessante. E poder dialogar a experiência que eu tenho em outros campos, nos estudos, e na experiência, e na assessoria, enfim, para organizações de outros campos, poder dialogar essas experiências, né, é sempre muito rico e muito importante. Então, sempre uma oportunidade muito boa conhecer outras bandeiras, outros movimentos e poder fazer esse diálogo.
e como a gente chama, esquentar a lei, né? Você pegar a lei que é fria, né? A lei é fria, porque ela é feita para situações mais gerais e genéricas, né? E esquentar esse direito, como é que ele vem para o caso concreto. Então, eu sempre gosto bastante de poder fazer esse diálogo com as questões específicas, sejam elas geográficas, sejam elas temáticas, sejam elas identitárias, enfim. Então, tem sempre desafios, né, que se sobrepõem, que se superpõem aí nessas caminhadas, nessa luta. E digo isso com muita tranquilidade, né, porque eu tive uma experiência muito interessante, marcante na minha vida, que foi poder circular por esse país todo com o Oscar Legal. Estive presencialmente em 21 estados, né? 28 cidades, 20 estados. Eu conversei com muita gente. E, a princípio, veja você, era para falar sobre o marco regulatório, sobre as organizações, sobre a legislação, isso que a gente vai falar um pouco hoje aqui, com organizações do campo da saúde, né, da AIDS, né, que eu venho de uma organização que tratava de saúde da AIDS, enfim, e, né, o Ministério preocupado na quebra, né, na não continuidade, digamos assim, daquela resposta às questões do HIV, enfim, em situações, né, em públicos que têm muita dificuldade, né, de vínculo com o SUS, né, e essa é uma doença cercada de questões simbólicas, etc. Então, preconceitos, enfim. Então, exige um certo cuidado, né, no vínculo de determinadas comunidades ou grupos com o SUS. Ou seja, tudo isso para dizer que a resposta brasileira à AIDS, enfim, ela é considerada uma das melhores do mundo, e um dos elementos é o estatuto do SUS, a universalidade, enfim, mas um dos elementos fundamentais é fazer parte, né, ter como parte as organizações da sociedade civil. Isso diz muito, entende? As organizações da sociedade civil, elas sempre foram aquelas que fizeram a linha de frente mesmo para trazer as pessoas e para fazer vínculo. Por exemplo, pessoas que estão em situação de rua, usuárias de drogas, enfim. Então, essas pessoas não estão 8 horas da manhã, tomada banho, bonitinha, tá na fila do SUS, né? Veja, é bem delicado, né? Então, esse vínculo quem faz. Então, eu comecei dialogando com essas entidades, né? E a coisa se expandiu de forma tal que outras entidades vieram, a bandeira e tal. E eu escrevi até um livro sobre essas minhas andanças. Aqueles estados onde eu não fui presencialmente, eu fiz atividades virtuais, ouvi muitas histórias, e as histórias estão lá no meu livro. O livro se chama exatamente 27 histórias de uma caminhada com a sociedade civil no Brasil. Justamente a minha tradição aqui de contador de casos aqui do interior da Bahia, eu peguei as histórias que eu ouvi, mais do que o que eu fui levar de conhecimento, as histórias que eu ouvi, e aí conto essas histórias e trago os elementos técnicos, etc., um pouco do que a gente vai conversar aqui hoje. E, então, queria dizer que é uma felicidade, novamente, agradecer, e vou compartilhar aqui uma tela com vocês, que deixa eu ver, a nossa... uma apresentação, só um pouquinho aqui, como assim? Cadê? Só um minutinho, então, vamos lá. Aqui. Você está enxergando ainda? Por favor, Saninho. Sim, estou enxergando, vamos ver aqui, apareceu também na transmissão. Então você vai me guiando aí, porque eu não tô vendo mais ninguém, eu vou só cronometrar meu tempo aqui, tá bom? E qualquer coisa que tiver, você vai me interrompendo, que a gente vai conversando, tá bom? Vamos lá. Bom, rapidamente, então, como eu falei, o Oscar Legal, né, apresentando, ele é uma iniciativa voltada a fortalecer as organizações da sociedade civil, as associações, fundações, cooperativas sociais e entidades religiosas, né? E a missão é contribuir com o empoderamento jurídico dessas entidades, né? Fortalecendo a gestão social, através da disponibilização de conteúdo, instrumento, informações para a gestão dessas organizações. Desde 2016, né, a gente tem rodando muito por aí, dialoguei bastante, mais de 80 atividades pelo Brasil inteiro, as que não foram pessoais foram virtuais por conta da pandemia. Bom, nesse tempo também a gente tem produzido muitas coisas, né, investido também na presença virtual, então foram 74 lives, debates, enfim, 28 textos, 2 programas de entrevista que passaram no YouTube, chegaram a ser transmitidos na TV Quirimurê, né, que é uma TV ligada aos movimentos sociais, o livro, o cordel, enfim, cursos,
vários eventos que a gente tem participado, sorteio de brinde, de caneca, de livro lá no nosso Instagram. Então, a gente tem tentado movimentar o setor e nessas lives, nos debates, tem trazido também grandes nomes do setor para falar com as organizações. Nosso público é basicamente, tem muito advogado, contador, técnicos, mas tem muitas lideranças de pequenas organizações do Brasil inteiro. Então, a gente tem feito um diálogo com essas organizações, estamos em todas as redes sociais praticamente, e temos os grupos também, onde a gente disponibiliza conteúdo, né? Lá não tem negócio de boa tarde, bom dia, boa noite, interminável, não. Lá é conteúdo, uma média de 700 conteúdos por ano, sejam cursos, os textos, as lives. Esse evento, por exemplo, agora, há pouco, eu acabei de compartilhar com os seguidores lá, a gente tem mais de mil pessoas nesses grupos todos, enfim, então a gente tem tido um diálogo muito forte com as organizações do país inteiro, inclusive. Bom, para começar, então, a entrar no nosso papo sobre o marco regulatório, né, sobre o MIROS, é importante a gente falar do contexto jurídico, né, que é atuar numa organização da sociedade civil, numa ONG, né, como a gente chama. Seja ela de qual bandeira for, né, vai sempre ter um elemento jurídico por trás, ainda que você não conheça, e nem precisa também decorar tudo. Eu vou passar muito rapidamente, não vou ler toda essa legislação. Eu fiz uma apresentação um pouco mais densa para deixar, né? Vou deixar disponível para vocês, então, quando quiser compartilhar ou consultar, enfim, isso é importante, vou deixar aí com o André, com o pessoal da União. Bom, da UCB. Vamos lá. Então, o direito de associação, né, ele é considerado um direito humano, um direito fundamental do ser humano, enquanto pessoa, né, cidadão, pessoa humana, enfim. Está lá na Declaração Universal dos Direitos Humanos, no artigo 20, está na Assembleia Geral dos Conselhos de Direitos Humanos, lá de uma resolução de 2012, no Pacto Internacional sobre Direitos Civis e Políticos, que foi absorvido, né, pela lei brasileira em 92, artigo 22, né, desse pacto. Na Convenção Americana sobre Direitos Humanos, no artigo 16, também está lá, e isso também foi recepcionado na legislação brasileira pelo decreto 678 de 1992. Então, tudo isso não é também etéreo, né, porque está lá na legislação internacional, não. Isso aí foi incorporado à legislação brasileira pelo nosso ordenamento, né? Isso vale como lei no Brasil. Bom, do ponto de vista constitucional, né, no direito fundamental constitucional, nós temos esse direito de associação lá no artigo 5º da Constituição Federal de 1988. Então, são 5 artigos que tratam desse direito de associação. Eu acho que os 2 principais, aliás, todos são bem importantes. Eu vou fazer um comentário muito rápido sobre eles, né? Dizendo que é plena, né, o inciso 17 diz que é plena liberdade de associação para fins lícitos, certo? E veda de caráter paramilitar, ok? Então, o inciso 18 diz que a criação de associações é livre, né? A de cooperativas também, ela não depende de autorização estatal, ela depende apenas de conformidades administrativas, né? O Estado não pode interferir em seu funcionamento, ela é livre, né? A liberdade associativa ela é plena, é um direito constitucional. Artigo 19, também é decorrência desse primeiro, né? Talvez complementar, né? O associado, enfim. As associações só podem ser dissolvidas compulsoriamente por decisão judicial com trânsito em julgado. Ou seja, precisa ter uma decisão judicial sem mais direito de recorrer, sem mais condição de recurso para uma associação ser suspensa ou dissolvida. Tá? Então, isso é muito importante. Do ponto de vista subjetivo, né, no inciso 20, ninguém pode ser compelido a se associar ou permanecer associado. Entende? Isso é muito importante. Ninguém é obrigado a se associar a uma determinada associação. E ninguém é obrigado a permanecer associado. E daí eu vou até lhe dar uma dica, viu, André, para todo mundo. Quando uma instituição coloca que a pessoa não pode sair da associação, se desassociar porque está devendo, ela está cometendo um erro e talvez até uma irregularidade constitucional. Porque a Constituição, isso é um objeto de discussão, enfim, né? Porque a Constituição está dizendo que ninguém é obrigado a permanecer associado. Portanto, você não é obrigado, né? A pessoa não é obrigada a ficar. Você não pode obrigá-la a ficar. O que você pode é cobrar dela o que ela deve, mas não obrigá-la a permanecer associada. Entende? Então, isso é importante, né? Quando as pessoas fazem revisão de estatuto e tal, às vezes escorrega um pouquinho nesse tipo de interpretação. E isso é importante também a gente colocar, né? E dar também essa dica para as pessoas. Enfim, o artigo 21, o inciso 21, desculpa,
ele diz que as entidades associativas, quando expressamente autorizadas, têm legitimidade para representar os seus filiados judicial ou extrajudicialmente. Isso é importante dizer, porque se as entidades, por exemplo, do campo do ciclismo, né, quiserem, de repente, manejar judicialmente pelos direitos daquelas pessoas, né, do ciclismo, de ter pistas apropriadas, etc., enfim, ela tem que ter isso no estatuto, expressamente, e isso ser, né, aprovado numa Assembleia Geral pelas pessoas, enfim. Então, tudo isso são cuidados que precisam ter e ser feitos nos seus estatutos e nas suas negociações internas, digamos assim. Bom, uma aguinha. Essas entidades, então, muito rapidamente, elas têm um porquê, né? Elas têm um campo onde elas podem atuar, que a gente chama de democracia participativa, né? Onde as pessoas se mobilizam, se articulam, se associam para uma atuação. Então, a Constituição ela traz algumas áreas muito importantes, né? Então, vamos olhar aqui alguns direitos dos usuários de serviços públicos, saúde, educação, o meio ambiente, então, criança e adolescente, então, alguns das áreas em que a Constituição abre espaço constitucional para essa participação muito mais direta, digamos assim. Bom, num contexto normativo, né, digamos assim, mais direto para a atuação das organizações da sociedade civil, é importante destacar algumas questões, né? Primeiro que a gente está falando de um contexto que é o que a gente chama aqui na Bahia de bolo doido, né? Esse contexto para a atuação de uma organização da sociedade civil no Brasil é o que a gente... É um emaranhado, na verdade, são muitas leis esparsas, né? Muitas leis espalhadas, né? Por aí, vários códigos, em vários lugares. Então, é o que a gente chama aqui de bolo doido aqui na Bahia, né? Um novelo, né? Um emaranhado de leis e normas, diferentes situações, a própria sopa de letrinhas, né? OSC, OS, OCIP, SEBAS, TEF, tudo isso, né? Tem base legal, então é muita normativa para se entender. Não é simples atuar como uma organização da sociedade civil, né? Para você ter uma ideia, um exemplo, né? A própria Constituição Federal de 1988, ela confunde aqui, a isenção com imunidade. Quando ela proíbe, né, o ente público de tributar determinado ente, né, por suas características, etc., determinado ente, né, entidade, ela concede imunidade, porque isso é constitucional. Quando vem numa lei infraconstitucional, né, numa lei comum, é isenção. Como se faz, por exemplo, a isenção do IPI, para estimular isso e aquilo. Essa isenção ela pode ser dada e ela pode ser tirada. No caso da imunidade, não. É imune. Não pode tributar, e ponto. Não tem como tributar. Então, isso é muito importante. Tá? As questões da burocracia, né? A burocracia, no sentido real, né, no sentido clássico do termo, no sentido weberiano do termo, é a forma de organizar o Estado pela lei. Né? Todo cidadão é igual perante a lei. Portanto, o Estado ele se organiza pela lei, né, burocraticamente, para atender a todos por igual, sem privilégios do rei e dos apadrinhados, etc, etc. Então, você tem uma relação mais objetiva, né, burocrática, e menos subjetiva. Isso na concepção original. A grande questão é que isso, né, se deturpa pelo tempo, né, a ponto de hoje o termo burocracia ele ser um termo pejorativo até, né? O que eu digo, eu tenho que separar isso, porque é importante ter respeito com os conceitos, e eu chamo de burocracia, né? Aquilo que a gente tem chamando de senso comum de... A burocracia é aquela exigência excessiva de documentação, aquela norma administrativa, às vezes como obstáculo da norma real, da lei que é superior, né, da Constituição, da lei, que são normas superiores. Então, as interpretações equivocadas, né, ali no pé do balcão, então você chega lá com sua prestação de contas, digamos assim, e a pessoa diz, não, era para você ter feito um carimbo do lado direito, e você fez do lado esquerdo, então, portanto, não vamos receber. Sendo que está tudo correto do ponto de vista do mérito, da execução do recurso, enfim, não tem que se discutir nesse sentido. Então, por que esse tipo de burocracia, por que esse tipo de exigência de documentação, enfim, de norma de pé de balcão ali, de última hora, causando embaraço, causando obstáculo, causando dificuldades, né? Então, isso é muito difícil para a vida comum, né, das organizações, para a gestão das organizações, né? Depois, falar também de um conceito que é um conceito negativo, hoje até também tem sido muito
deturpado também, até aliás, de forma muito pouco esclarecida, né, pouco informada, é o conceito de organização não governamental, o conceito de ONG. Esse conceito é negativo naquilo que ele se apresenta e não naquilo que ele se propõe. As ONGs, elas são muito importantes para a democracia desse país, têm dado contribuições relevantíssimas a esse país, né, e a toda a democracia, né, as organizações de mobilização da sociedade civil. Mas aqui no Brasil também se teve pejorativo por conta de várias questões, eu falo já sobre uma delas, mas aqui eu queria falar desse conceito negativo naquilo que ele se apresenta. Porque se eu chego aqui, por exemplo, e digo, oi, gente, tudo bem? Eu não sou o André da UCB. Eu não sou o André da UCB. E aí você vai perguntar, tá, cara pálida, mas quem é você, né? Eu sou o Lucas e tal, eu tenho uma história, uma trajetória, enfim. O que esse conceito diz é isso, né? Eu não sou governo. Oi, gente, eu sou uma organização não governamental, ou seja, eu não sou governo. Ok, mas quem você é? Né? Esse termo, ele surge na ONU, né? Surge nos Estados Unidos, na ONU, enfim, porque na ONU é uma organização de Nações Unidas. E essas organizações que não eram nações, que eram privadas, etc., elas também começaram a dialogar ali, tiveram espaço. Aí eles começaram a dizer que essas organizações não governamentais, né, para diferenciar, vocês têm as nações e aquelas que não são governamentais, né? Então, por exemplo, o Greenpeace, WWF, as grandes corporações, Médicos Sem Fronteiras, né? Então, aí desse documento foi espalhado pelo mundo esse termo e veio parar no Brasil como organização não governamental, ponto. Né? Sem uma tradução, sem uma mediação. Esse termo ele é muito importante do ponto de vista sociológico, muito importante do ponto de vista da ciência política, por exemplo, mas ele não existe juridicamente. Você sabia disso, né? Que não existe ONG. Se você procurar na legislação brasileira, não existe ONG, organização não governamental. Esse é um termo não jurídico, entende? Então, é por isso que a gente celebra o surgimento do termo OSC, né? Organização da Sociedade Civil, porque ele é afirmativo, né? Eu não sou governo, eu não sou empresa, eu sou uma organização da sociedade civil. Apesar de eu sou privado, mas não sou empresa, né? Eu lido com interesses coletivos, públicos, sociais, né? Mas eu não sou governo, entende? Então, isso é muito importante, né? Se afirmar politicamente no campo, né, social. Bom, eu falava do conceito de como ele ficou também meio queimado, digamos assim, por conta de várias questões, e aí sempre volta essas histórias. Nós tivemos no Brasil 2 CPIs das ONGs e uma CPI do campo, que era um pouco para investigar as organizações ligadas ao movimento sem terra no Brasil. Nós tivemos essas 3 CPIs. E as 3, né? As 3 chegaram na mesma conclusão. Na mesma. Falta de uma regulamentação clara. Ponto. As 3 chegaram à mesma conclusão. 3 CPIs do Brasil. Ausência de regulamentação clara. Né? Até se cunhou um termo naquela época, né, de pilantropia. Né? E veja, o que eu tenho visto muito, gente, eu andei muito por esse país. Né? E o que eu vejo muito são as ONGs que não têm dinheiro. A organização que já nasce, né, para desviar dinheiro, ela não é uma organização que vem da sociedade civil de fato. Né? Ela é aberta para isso. É que a minoria, assim, quem sabe onde está o dinheiro é porque é a minoria. Quem já nasce com o dinheiro certinho ali. Né? A não ser que aquelas, obviamente, da filantropia empresarial, etc. Eu estou falando de quem nasce do nada e 3 dias depois já tem 1 milhão na conta. Sabe, né? Coisas escusas, que não tem uma base social, etc. Isso é difícil, entende? Não tem como você justificar sem nenhuma base social, sem nenhum acúmulo, sem nada, a pessoa já é isso, entende? São entidades feitas para o desvio. Então, as entidades sérias, elas gostam de prestar contas, elas fazem de tudo para isso. Isso é uma minoria. Você não pode tirar a minoria pelo todo, você não pode jogar, não é como se diz por aí, ó, eu não gosto muito dessa frase, jogar o bebê com a água, com o berço, tudo junto, né? Não pode ser assim. Bom, nesse sentido, é importante falar também que da inadequação de um instrumento dos convênios, né? Desse instrumento chamado convênio. Ou seja, o convênio, ele é um instrumento de parceria, de transferência de recursos de poder público para poder público. Tá? Então, da União com os estados, dos estados com o município, de União com o município, enfim, de município para município, de parcerias entre poderes públicos.
E aí, de repente, eu vou ser muito simples aqui nessa história, para não tomar muito tempo, de repente, essas organizações privadas começam a fazer intervenções públicas importantes, né, e propor coisas, discussões, intervenções, enfim, o Betinho, nos anos 80, com aquela campanha maravilhosa de combate à fome. Ninguém aqui vai lembrar, porque todo mundo muito novo, eu que já estou estudioso do assunto, já tenho minha barba branca, que me lembro disso. Você tem a própria Rio 92, onde as ONGs ambientais aparecem muito forte. Você tem a AIDS, né, que traz uma mobilização muito específica naquele momento. Você tem aí as discussões sanitárias da própria, que criou o SUS, da mobilização de 1988. Você tem as eclesiais de base da Igreja Católica, que deram muitas organizações de base também. Então, isso tudo fez uma efervescência, né, dessas organizações. As organizações aparecem e o poder público diz: vamos fazer parceria com esse pessoal aí, com essas entidades. Tem algum instrumento específico? Não tem. Nós vamos usar qual? Aí alguém disse um convênio. Mas peraí, convênio não é público com público? Como é que a gente vai fazer? Sendo público com público, né, ele não se presta a financiar uma entidade privada. Isso é um convênio, ele não se presta a financiar a entidade privada. Tá? Porque ele é de público com público. Aí alguém disse: não, nós vamos dar uma solução. Sabe por quê? Porque a gente não vai financiar a entidade privada. Nós vamos retirar artificialmente o poder público daí, nós vamos colocar esse parceiro entidade privada, mas, na verdade, a gente não vai financiar a entidade, a gente vai financiar o projeto. O projeto é público, é de interesse nosso, é de interesse público, etc, etc. A entidade vai ser apenas uma gerente desse projeto público, entende? Então, se criou aí esse remendo, né? Se fez aí um armengue, né? Um improviso nesse sistema jurídico. E aqui na Bahia a gente tem um filósofo que pau que nasce torto nunca se endireita, né? Vamos respeitar aí o filósofo, o Padre Washington, que ele disse certo e cabe nesse sentido. Este negócio começou errado, portanto vai dar problema, não é? O convênio, ele não é uma veste, ele não cabe bem, ele não veste bem uma entidade da sociedade civil, né? Ele serve para parceria com poder público, e contrato serve para parceria com empresa. Nós não tínhamos um instrumento específico. Daí que, depois de mais de 20 anos de discussão por um marco regulatório que respeitasse essas especificidades, veio a luta por regulamentação, né? Veio no governo de Dilma Rousseff, de se ressaltar que não foi nada de graça, Dilma não deu nada para ninguém. Houve uma luta, mais de 20 anos de mobilização. Quando ela estava no segundo turno com o José Serra, os dois receberam uma carta de compromisso com a Agenda Miroski, os dois assinaram, se comprometeram, ela ganhou, ela se comprometeu e, de fato, saiu a Agenda Miroski por lá. Tá? Então, o Miroski, ele traz dois avanços que eu queria destacar para vocês. Esse, que eu já falei, mas só ressaltar, ele tratar as organizações da sociedade civil como entidades específicas, né? São privados, mas não são empresas, ou seja, são diferentes das empresas, e eles lidam com interesses públicos, com questões públicas, com públicos coletivos, sociais, enfim, e não são poder público. Não são órgãos governamentais. Então, não pode ser exigido deles nada de empresa e nada de governo. Isso é muito importante, porque isso é segurança jurídica para um ramo, né, da sociedade muito importante e que movimenta muitos recursos, muita gente, muitos voluntários e tudo mais. E produz muita coisa. Saiu um relatório recente do FONIF, auditado, que diz que para cada R$1 que as entidades filantrópicas investem, né, que são investidos nas entidades filantrópicas, R$20 em serviços, em bens, em questões, em atendimentos, enfim, em política pública, sai, né, brota. Então, é altamente importante esse ramo, esse setor, para ser tratado de forma leviana, né? Bom, daí surge o tal marco regulatório das organizações da sociedade civil, o Miroski. Bom, o Miroski, ele é uma agenda, né? Ele não é só a Lei 3.019, isso é bom de dizer. É uma agenda que era para tratar de todo o ambiente de ação dessas organizações. Então, você tem um diagnóstico de insegurança jurídica, ausência de lei específica, interpretação muito distintas, analogias com os entes federados, pouca ênfase no controle de resultados, várias questões. E uma insegurança institucional, né? Ausência de dados sistematizados, pouca capacitação, planejamento ruim, insuficiente, dificuldade de adaptação às normas. Então, uma série de questões que dificultavam a vida das organizações. Isso foi o diagnóstico que foi feito na época.
a solução para a insegurança jurídica, uma agenda normativa, leis, normas, né, portarias que dessem uniformidade a essa atuação. E para responder à agenda da insegurança institucional, uma agenda de conhecimento, formação, capacitação, enfim, para que todo mundo saiba e as coisas possam avançar. Né? Isso é a agenda do governo federal, tá, gente, da época. A agenda normativa ela era composta da contratualização, ou seja, essa contratualização do poder público com as organizações. Sustentabilidade, que é a capacidade das organizações de se sustentar, de captar recursos, etc. E a certificação, quais as certidões, etc., que são válidas, que são pertinentes ou não. E, por exemplo, a utilidade pública federal, por exemplo, ela foi extinta. Que bom, que ótimo, não servia mesmo para nada. Só para clientelismo. E é ótimo que as utilidades públicas estaduais e municipais também sejam extintas. Ela serve para clientelismo. Então, essa foi uma discussão importante ali naquele momento. E a agenda de conhecimento era composta por capacitação e informação, comunicação e disseminação, estudos e pesquisas, ou seja, movimentar conhecimento sobre este ambiente de atuação. Né? Infelizmente, nós tivemos uma quebra nessa atuação. Em 2015, nós tivemos um golpe no país, que retirou, né, uma presidente do seu cargo. Essa agenda foi abandonada, né? Foi abandonada, não houve nenhum investimento, de forma que sobrou apenas a lei das parcerias, a lei 3.019. Ficou apenas a contratualização. Por isso, muita gente confunde, né? Diz, o MIROSC é a lei 3.019. Né? Não é. O MIROSC, veja, marco regulatório, gente, do ponto de vista conceitual, é tudo aquilo que se entende sobre determinado assunto. Até o que se entende, as opiniões divergentes são entendimentos sobre determinado assunto. Portanto, marco regulatório das organizações da sociedade civil é tudo aquilo que se entende sobre a atuação dessas entidades. Né? A Lei 3.019, a Lei das Parcerias, é um elemento desse marco regulatório. Talvez o marco normativo, o marco legal mais importante. Mas ela não é, né? Não se confundem essas questões. Então, vamos lá. Vou beber uma água para a gente discutir, então, a lei e seguir aí para a gente ainda ter espaço para dialogar um pouquinho mais para frente. Bom, a Lei 3.019, né? Para quem não conhece, a Lei das Parcerias, ela foi editada em 2014, foi bem reformada em 2015 e entrou em vigência em 2016 para a União, para os estados, para o Distrito Federal, e em 2017 para os municípios também. Portanto, ela está válida para todo mundo. Tá? Por isso, olha, e ao contrário do que se diz por aí, que é a lei das ONGs, a lei do terceiro setor, veja bem, essa definição ela é tecnicamente equivocada. Porque esta lei, olha só, ela estabelece o regime jurídico das parcerias entre a administração pública e as organizações da sociedade civil. Portanto, ela diz mais sobre o agir da administração pública quando faz política pública junto com a organização, do que propriamente para as organizações. É óbvio que ela traz para o ordenamento jurídico várias questões que as organizações vinham lutando há muitos anos. O reconhecimento da atuação em rede é um exemplo, né? A própria questão dos pagamentos das pessoas, né, que trabalham para a entidade, tudo isso vai sendo pacificado com a racionalidade desta lei. Entende? Mas ela diz mais para o agir público do que necessariamente para as organizações. Claro que tem também obrigações para as organizações, né? Enfim. Mas o professor, por exemplo, Joseni Teixeira, ele diz que o MIROSC ele não traz novidades. Ele apenas compila, ele bota tudo juntinho ali e dá uma cara única. Né? Ele faz esse favor. Mas ele não traz novidades. Eu entendo que sim, que traz algumas, mas é importante também dizer que ele não traz também... nesse sentido, não traz grandiosas, né? Traz boas questões que já estavam sendo praticadas que o ordenamento agora reconhece. Olha só o que ele diz, que a lei diz também. Que esse regime, né, que essas parcerias são em regime de mútua cooperação. Portanto, não há subordinação. As organizações elas não são subordinadas ao poder público. Elas são parceiras, elas cooperam juntas. Né? Elas fazem finalidades de interesse público em recíproco. E recíproco. O interesse é público e é dos dois, mediante a execução de atividades ou de projetos previamente estabelecidos em planos de trabalho. Olha aqui uma coisa importante. Um instrumento mais importante da relação de parceria do MIROSC é o plano de trabalho. Ele é tão importante que ele deixa de ser um anexo, um mero anexo do convênio, e ele passa a ser o instrumento principal. Tão principal que a lei, ao se descrever,
Isso aqui é a ementa da lei, como se descreve, ela se apresenta ao mundo jurídico desta forma, e ela traz o plano de trabalho logo destacado aqui. Não é só mais um anexo. Esses planos de trabalho, eles estão inseridos em termos de colaboração, em termos de fomento, em acordos de cooperação. Esses aqui são os novos instrumentos, portanto, que substituem os convênios genéricos nessa relação. Por que eu digo os convênios genéricos? Porque há quem diga que eles criaram novos instrumentos e há quem diga que não, que eles são convênios, são espécies do gênero convênio, que são convênios com novas roupagens, digamos assim. Eu concordo, acho que a minha tendência é concordar neste sentido, porque contrato é um confronto de vontades, né? Quem paga, né? Um fulano quer pagar, um fulano quer receber e o outro quer pagar, e o outro quer pagar. Pronto. Cada um faz uma coisa e tal. Nesse caso aqui, não, é recíproco o interesse. No caso do convênio também, essa é a essência da definição do convênio. Portanto, eu entendo que são espécies do gênero convênio, como tem se posicionado aí uma parte da doutrina também. Bom, essa lei das parcerias, ela diz o seguinte, em resumo, né, vamos resumir aqui. A partir de agora, qualquer parceria entre a administração pública e as organizações da sociedade civil vai passar, né, vai pelo meu regime. É o Miroski quem diz como é que vai ser. Tá? Pelo meu regime. Regime entendido como todo, né? E daí, ela traz regras gerais. Isso faz com que você tenha a necessidade de regulamentar. Porque você precisa dizer, né, por exemplo, os prazos, as competências, quem faz o quê, qual o prazo para isso e aquilo, não é isso? Então, no nível federal, né, você tem o decreto 8.726 de 2016. Se você quiser fazer uma parceria com o governo federal, com a União, né, você tem que obedecer a lei 3.019 e o decreto 8.726 de 2016. Qual a importância desse decreto? Primeiro, por isso, se fizer parceria com o governo federal. E o segundo, ele é uma referência para a regulamentação subnacional, para os estados e para os municípios. E vou dizer mais, ele é muito bom. Ou pelo menos é muito avançado para o que se tinha no passado, e foi o que se pôde avançar também, e foi construído a muitas mãos. Tribunal de Contas da União, etc, etc, etc. Então, conheça o decreto federal. Se você conhecer o decreto federal, você vai ter capacidade de conhecer os estaduais, ou pelo menos se posicionar quando o estadual ou o municipal, de onde você atua, quando você for fazer uma parceria, negociar e tal, ele não estiver muito bom. Você pode dizer, não, olha só, esse conceito aí não foi muito bem tratado nesse aqui não. No decreto federal é tratado de uma outra forma, e você tem maneiras de argumentar. Tá? As organizações precisam se apropriar dessas questões. Em nível estadual, você tem esse mapinha aí. Em azul, é quem tem regulamento, clarinho aí, esse coisa meio cinza, branco cinza, né? Quem não tem regulamento. E eu vou dizer para vocês que o Acre, em breve, vai pintar. Eu estive lá no Acre semana passada discutindo a minuta do regulamento estadual, foi para consulta pública, e o governador se comprometeu a lançá-la agora, até o final do ano. Então, Lucas, oi, querido, pode falar. Um minutinho, você fez referência aí como se tivesse mudado de tela, mas a gente está vendo a tua mesma tela ainda. É isso? Ah, é? Então, eu vou parar a partilha só um pouquinho, acho que ele cansou ali naquela. Paro a partilha, então vocês não estão vendo mais não. A partilha, né? Vamos lá. Beleza, deixa eu voltar aqui. Inclusive, ela não estava nem em tela inteira, a gente estava vendo só o teu... Ah, é? Nossa, vamos ver o que está acontecendo aqui, vamos retomar aqui. Mas está tudo bem, está dando para entender? Está tudo certinho aí? Dá para... Aqui tem tudo bem. Vamos lá, e o pessoal está perguntando, está vindo questões. Eu estou estimulando o pessoal aqui. Legal, então eu vou lá. Eu não estou te vendo, tá bom? E nem conseguindo ler aqui o chat interno. Então, vamos ter que fazer aqui, você vai ter que me chamar aqui mesmo no vídeo. Vamos lá. Então, deixa eu compartilhar de novo. Bora, cadê aqui? Compartilhar. Bom, tá vendo a apresentação agora? André, você está vendo a apresentação? Sim, estou vendo. Já está também no stream. Tá bem. Tela cheia agora? Agora, ainda não entrou. Não. Pelo jeito, ele trava quando tu quer colocar em tela cheia, talvez. Então tá travando, né? Tá parado.
Talvez Eu nós vou tenhamos que... trabalhar, então... Você está vendo o que aí agora? Estou vendo o mapa. Passou? Passou. Pronto. Eu vou ter que trabalhar dessa Isso. forma. Vou pedir desculpa a vocês. Algum problema com o slide, sei lá, não sei o que está acontecendo. Mas para a gente não perder tempo, para não ficar tentando consertar agora, vamos nessa, tá bom? Então, eu falava do decreto federal, isso deu para entender, né, direitinho, tudo bem? O pessoal aqui respondendo tem tudo bem. Ok. Bom, o regulamento estadual, como eu disse, 18 estados, mais o Distrito Federal já com regulamento, tá bem? São esses azuis aí no mapa, e os clarinhos não tem. E eu dizia que o Acre está bem próximo de fazer seu regulamento também. Então, é uma alegria enorme poder falar sobre isso também, porque contribui bastante com o pessoal da plataforma Mirosc lá local. Bom, do ponto de vista dos municípios, esse é o mapa, tá? Vocês estão vendo aí? Estamos vendo uma tabela. Isso, é isso mesmo. Então, o regulamento municipal. Nós temos 5.570 municípios no Brasil, tá? De acordo com o IBGE. 662 municípios a gente já identificou com o regulamento do Mirós. Quem vem fazendo esse levantamento é o OSC Legal Instituto, tá bom? Ninguém tem esse levantamento, tem fazendo, não. Somos nós que estamos fazendo, está lá no nosso site, né, André? Você que já foi lá, já pesquisou, eu estou ligado. Então, todos esses estão lá. Todos não, estou exagerando, porque 3 deles, salvo engano, chegaram nos últimos 2 dias e a gente não teve tempo de subir ainda, mas daqui para os próximos 2, 3 dias eles estarão lá. Então, eu posso garantir que já estarão todos. Mas no nosso levantamento já podemos constar 662 municípios com regulamento do Mirós. Tá? E aí está a distribuição por estados. Veja que o estado que tem mais é o Rio Grande do Sul, com 105. Santa Catarina tem 93, São Paulo 86, enfim. Bahia aqui 44, 40, na verdade. Você está em Santa Catarina 93, falei, né? Então é isso. Sei que tem gente aí dos ciclistas pelo Brasil inteiro, então não dava para destacar um ou outro. Eu coloquei aí o mapa por inteiro. Bom, a gente falou um pouco, né, esse cenário de regulamento do Mirosc. Aliás, antes que eu siga, eu vou voltar aqui, só para dizer uma coisa para você, tá, André? É uma pergunta que acontece muito. As pessoas dizem, ô Lucas, então minha cidade não tem regulamento do marco regulatório. Então não se aplica aqui? Se aplica. A lei 3.019 ela é auto-aplicável. Se o município não tem regulamento específico, ele vai ter que se inspirar no regulamento federal para fazer sua aplicação. Tá bom? Então, é importante. Outro comentário a fazer é o seguinte: nós demos aqui um panorama quantitativo, 662. Qualitativamente, o problema é outro, né? A maioria, na verdade, eles copiam o nacional. Alguns fizeram o dever de casa e fizeram bons decretos, né, que adequaram esses decretos para a sua realidade, e outros fizeram porcaria. Posso até exagerar no termo, mas fizeram coisas horrorosas, que era melhor nem ter o decreto, para dizer bem a verdade. Né? Se não tivesse decreto, talvez ajudaria melhor, só atrapalha o decreto. Então, a gente não vai discutir o mérito de todos eles, né? É um trabalho árduo, ler 600 e tantos regulamentos e tal, mas esse é o panorama, digamos, mais geral, tá bom? Então, é importante, mesmo se a sua cidade tiver um decreto, vai lá, discute, né? Bota na mesa, pede uma rediscussão. Belo Horizonte fez isso, por exemplo, rediscutiu o decreto deles e hoje tem o decreto mais avançado do Brasil. Tinha um decreto não tão bom, eles rediscutiram e fizeram um novo. A Bahia está tentando isso e outros estados também já fizeram substituições. Bom, a gente está falando de OSC, né, das organizações. Quem são essas organizações, né? Vamos dizer aqui. Então, está lá no artigo 2º da Lei 3.019. São 4 categorias, digamos assim. Então, nós temos as associações, né, que são do Código Civil do artigo 53 a 61. As fundações, né, Código Civil 62 a 69. Se você quiser constituir uma associação, é lá no Código Civil, né, nesses artigos aí que estão as fundações também. Qual a diferença de um e outro? As associações, elas são pessoas que se associam. Tá? É uma conjunção de pessoas que se associam para uma determinada finalidade. Já a fundação, ela tem natureza patrimonial. Portanto, ela é um patrimônio, é um conjunto de bens ou recursos que são destinados a uma determinada finalidade. Essa é a diferença básica. Um tem natureza, né, de conjunto de pessoas e outro
é patrimonial, certo? Eu falei para vocês, não existe ONG no Brasil, né? Do ponto de vista jurídico. Portanto, do ponto de vista jurídico, uma ONG no Brasil ela é chamada basicamente uma associação. Mas fundações também são chamadas de ONG por vezes. Mas ela pode ser essa natureza jurídica aí, ou é associação ou é fundação, tá certo? As outras duas perspectivas são as organizações religiosas sem fins lucrativos que se dediquem a projetos e atividades de interesse público. Não é o professar da fé, André? Não é o templo e o professar da fé. O Brasil é um país laico. Apesar de muita gente estar deturpando o conceito de país laico, que é o país não ter uma religião, ele não tem uma religião, ele respeitar todas as religiões, não é isso? O país laico respeita todas, o convívio de todas as religiões. Ele não pode, portanto, apoiar uma e não apoiar outras. O que a gente está falando aqui é dos projetos sociais. Então, por exemplo, se uma casa espírita, né, o centro espírita, mantém uma escolinha, essa escolinha, esse projeto social que é a escolinha, pode fazer parceria com o poder público, né, pelo MIROSC. Ok? A organização religiosa ela se constitui pelo artigo 44 do Código Civil. Mas ela pode fazer parcerias com o poder público nesses casos. Então, um abrigo de velhinhos, né, uma LPI, ou uma escolinha, como eu já falei, uma creche, enfim, um projeto de educação musical, arte e educação, enfim. Esses projetos sociais, eles podem sim, né? E aí é MIROSC também. E as sociedades cooperativas que atuam... Mas é qualquer sociedade cooperativa, André? Não. Aquela sociedade, que, por exemplo, que patrocina o time do Palmeiras, milionária, não uma cooperativa de crédito bilionária, não entra aqui, a gente não está falando disso. Tem um adjetivo para essa sociedade cooperativa, que é a cooperativa, né, sociedades cooperativas que atuam com vulnerabilidade social, cooperativa social de combate à pobreza, geração de trabalho e renda. Eu dialogo, por exemplo, muito com o Movimento Nacional de Pop Rua, população em situação de rua, e com as cooperativas de materiais, de catadores e catadoras de materiais recicláveis. Por quê? Porque a lei de resíduos sólidos do lixo, né, no Brasil, ela diz que no plano municipal, nos planos estaduais, nos planos públicos de resíduos sólidos, tem que dar prioridade às associações e às cooperativas. Mas ela não diz como é que você vai fazer essas parcerias. Né? Quem diz como é que faz parceria é exatamente a Lei 3.019, né? A Lei das Parcerias. Então, há uma interseção. Quem quiser saber mais sobre isso, eventualmente, tem um texto sobre isso lá no nosso site que a gente falou, fez um encontro, né, entre o MIROSC e a Lei de Resíduos Sólidos e o Plano Nacional de Resíduos Sólidos, que saiu. Engraçado, a gente escreveu o texto, a Maria do Rosário, e 2 meses depois saiu o Plano Nacional, e a gente fez uma revisão do texto 2 meses depois, já incorporando os novos conceitos, as novas questões que saíram no Plano Nacional. Bom, as organizações estão espalhadas por esse Brasil, né? É importante conhecer o mapa das OSPs, tá? Que é do IPEA, do Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada. Esse mapa ele faz a junção ali de 6 bancos de dados oficiais, especialmente a Receita Federal. Então, quem não conhece o mapa das OSPs, conheça, tá bom? E ele diz com dados de 2020, né? Tá para sair o novo, né? A atualização é de 2 anos. Dados de 815.676 organizações no Brasil se registraram CNPJ no país, né, com essa natureza jurídica, enfim, 815 mil. Eu tirei a Bahia, né, como estou na Bahia, eu dei um exemplo só, não é barrismo nenhum, me desculpa, mas é só para dizer para vocês que lá vocês podem deixar por município, por nome da OSC, por estado, por região. Então, ó, na Bahia, 57.285 organizações. Conheço o mapa. E qualquer coisa também, quiser saber mais, eu fiz uma live com a Camila Escudeiro, né, da equipe do Mapa das OSC, está lá no nosso canal no YouTube, aqui, aliás, no nosso canal no YouTube, onde a gente está transmitindo, e você vai poder ver essa live também, muita coisa interessante, ela ensina como é, e o melhor de tudo, você pode se inscrever lá, sua entidade, ele é interativo também. Você não pode chegar lá e mudar seu CNPJ, tá bom? Mas você pode mudar várias coisas, botar foto da sua entidade, publicar coisas, botar as coisas lá. E aí, André, olha, uma dica boa, hein? Eu nem vou cobrar por essa dica, tá bom? É o seguinte, a lei, por exemplo, o marco regulatório, né, e como concepção, e a lei das parcerias, ele diz o seguinte, que a entidade ela é obrigada a colocar no seu site, né, as parcerias que ela faz com o poder público, né, a lei da transparência, etc e tal, né, essa legislação toda. Aí ela não tem um site,
Então, ela é obrigada a ter um site que tem esse custo. Então, a dica que a gente dá para você não ter esse custo é usar o mapa das roças, coloque lá. Se é um banco de dados oficial, vale, né? Você pode apresentar isso como um dado de transparência, né? Aquilo que é obrigatório você expor está lá no mapa das roças, porque é um banco de dados oficial. Tá aí a dica, também uma boa dica para agora. Bom, uma aguinha. Esse regime, né, de parcerias do marco regulatório, ele está dividido numa lógica processual, tá? Então, 5 não são estanques, tá? É didático, tá certo? Então, rapidamente, para a gente poder dar um voo panorâmico aí no marco regulatório. Né? Na parcerias e nesse concepção numerosa. Bom, primeira fase é o planejamento de gestão administrativa. Essa fase é eminentemente do poder público. É quando o poder público decide que vai fazer parceria com o poder público, ou ele vai fazer parceria, né, com a entidade, ele vai atuar naquela política pública em parceria com a organização, então ele tem que fazer algumas coisas internamente, né, o planejamento e tal. Primeiro identificar no orçamento, né, a verba para isso. E aí, gente, é importante dizer, muita gente pergunta, né, tem uma pergunta que sempre me fazem, só um minutinho. Uma pergunta que sempre me fazem é: ô Lucas, quanto é que tem no Miroski para gastar com parceria? Não sei o que. No Miroski não tem nada, gente. Vocês estão vendo aqui, o Miroski ele é uma política meio, ele é um meio para, né? É um meio, é um instrumental de fazer a parceria, e não a política fim. O recurso, o orçamento está na política fim. Então é importante conhecer o PPA, né? Os instrumentos de orçamento público, né? Financeiro, orçamentário público. Então, o PPA, o Plano Plurianual, que é de 4 anos, a LDO, que é a Lei de Diretrizes Orçamentárias, que é anual, e a LO, que é a Lei Orçamentária, que também é anual. É lá que vai estar escrito onde está o recurso. É igual você fazer, por exemplo, promessa política, e não está lá dentro do PPA ou da LDO, etc., que você encaminha, o orçamento para garantir isso. Você já está mentindo porque você não garante orçamento. Então, é importante garantir orçamento. Tá certo? Então, é aí. Nessa hora, tem que já identificar quem é que vai fazer parte da comissão de seleção, tem que ter o parecer jurídico das minutas, das parcerias, da minuta do chamamento público. Tudo o poder público tem que providenciar agora. E tem uma coisa importante aí. O gestor público, ele tem que declarar que o poder público tem capacidade técnica, financeira, humana, etc., 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 para fazer aquela política em parceria. Por que isso é importante? Porque depois, se a entidade mandar lá uma prestação de conta, um relatório, etc., não pode ficar 2 anos na mesa de ninguém. A entidade não pode ser prejudicada, porque porque o poder público, ele afirmou, né? Ele garantiu lá que ele tinha capacidade para isso. Então, se ele não tinha, ele não fizesse a política. Portanto, ele pode responder por improbidade. Esse é um detalhe importante para nós, organizações. Para as organizações, para a defesa dos direitos das organizações. Entende? Isso é super importante. Então, fase de planejamento e gestão administrativa. Uma vez resolvido tudo isso internamente, né, o poder público, ele se lança, né, a público para selecionar aquelas entidades que vão responder àquela política ou aquela questão pública ou aquele problema, enfim, né? Uma entidade para fazer a parceria, ou entidades, né? Então, vemos a segunda fase, que é a seleção e celebração. A seleção é aquela que a gente conhece um pouco, também é muito parecido com a lei de licitações, mas não é licitação no sentido da 8666, nem da 14363, que é a nova lei de licitações, tá? Essas legislações não se aplicam. Quando você pegar lá no seu município, no seu estado, um edital, ou uma parceria mesmo, se for ler e escrever, que tiver escrito lá, lei 8666, não assine, recorra. Esses instrumentos jurídicos, essas normativas não se aplicam. É o que está lá na lei 3.019. Né? Certo? Nós temos uma lei específica para as parcerias, afasta as leis. Ok? Então, isso é importante. Então, fase de seleção. Chamamento público obrigatório. Chamamento público obrigatório. Tem os casos de inexigibilidade, tem os casos de dispensa de chamamento público, que são aqueles casos em que só uma entidade pode fornecer aquele tipo de bem, de serviço, enfim, né, de prestação. Ou em caso de calamidade,
ou em caso de impossibilidade mesmo, de concorrência. Então, nesses casos, você afasta. O gestor público ele tem que declarar isso, né? Porque se tiver alguém que queira contestar, pode contestar. O conselho, né? O controle social e o controle também político. O conselho, o Ministério Público, os tribunais de contas, todo mundo pode fazer o controle, tá certo? Então, mas o obrigatório é fazer chamamento público, certo? Então, tem uma comissão de seleção que vai avaliar as propostas. Avalia primeiro o mérito, faz a relação do mérito, depois pede a documentação. O importante é o projeto, é o mérito, é a proposta, tá? Então, é isso. Tem recurso, tudo. O edital é lei, né? Vincula as partes, todo mundo tem que respeitar o edital, vira lei. Tudo isso, importante. E daí, uma vez selecionou, sai lá a lista e tal, celebra, a entidade é chamada para apresentar os documentos complementares e a negociação daquele nosso amigo, aquilo que eu chamei muita atenção, que é o plano de trabalho. Nessa hora, o projeto, que é uma intenção, na verdade, deixa de ser intenção e passa a ser materialidade. Ele tem que ter materialidade. Você vai ter que colocar no plano de trabalho quem, como, quando, por quê, qual a metodologia e quanto vai custar tudo isso. O plano de trabalho tem que estar muito bem instrumentalizado, planejado. Esse é um problema que a gente está tendo. Porque nós somos muito ruins de planejamento. Nós somos bons de improviso, os brasileiros, de uma maneira geral. Né? Não é o CB, não é o Oscar Legal, não é o governo. É todo mundo brasileiro, né? Por natureza, é muito ruim de planejamento. Nós somos bons de improviso. Então, nós estamos tendo problemas assim também, e muitos problemas, enfim, mas estamos avançando, tá certo? Nessa hora, a entidade é chamada para apresentar a documentação, ajustar o plano de trabalho e assinar, ou seja, celebrar a parceria. Daí ela entra na outra fase, que é a fase de execução. Ela vai executar aquilo que ela se comprometeu no plano de trabalho. Certo? Essa fase de execução é a fase que tem menos artigos na lei. Sabe por quê, gente? Não é porque a lei é omissa. É porque a entidade ela tem que executar com base naquilo que está no plano de trabalho. Né? A lei não dá conta de todas. Imagina se a lei dá conta de todos os tipos de projeto ambiental, violência contra a mulher, educação, saúde, assistência, etc. Não dá. Então, ela tem que dar um norte mais geral mesmo, né? E as políticas setoriais, elas vão dando os nortes específicos a partir do plano de trabalho. Se negocia no plano de trabalho. Então, a organização ela tem que executar de acordo com aquilo que foi planejado no plano de trabalho. Tá? Lembrando que a execução do recurso é com conta específica, né? Não pode ser conta geral da instituição, é uma conta específica, vinculada àquele plano de trabalho. Conta em banco público, sem taxa, né? Isenta de taxa, tarifa bancária. Tem texto sobre isso lá no nosso site, a gente orienta as organizações, né? Nesse sentido, tá bem? Movimentação, transferência eletrônica, com identificação do beneficiário, sempre. Se tiver exceção, né? Se de repente a União de Ciclistas vai fazer uma pedalada comemorativa na Chapada Diamantina. Não tem lá numa cidade que não tem um banco, não tem nada. Como é que vai fazer para pagar as contas do projeto? O banheiro químico, não sei o quê, de repente um showzinho que vai acontecer ali, sei lá. Estou aqui, entendeu? A segurança, um carro de apoio. Como é que vai pagar essas coisas se não tem banco? O cara não tem Pix. Vai ter que levar, sei lá, R$10.000 em dinheiro para fazer jus a essas contas ali e tal. Isso pode ser feito no plano de trabalho como exceção. A regra é a exceção. Tudo isso negociado com o plano de trabalho, entende? Então você executa aquilo que está no plano de trabalho. Mesmo assim, recibo muito bem, a identificação do beneficiário, tudo vai para a prestação de contas. Bom, daí vem o monitoramento e avaliação. Também, né, tem muita responsabilidade da entidade aí, mas é muita responsabilidade do poder público em acompanhar de perto, sistematizar o acompanhamento para e passo e próximo do projeto ou da atividade. Aqui aparece o gestor da parceria, que não é mais o fiscal, antigamente no convênio era fiscal, agora não, é gestor. Ele tem que ser próximo, ele tem que conhecer a parceria, ele tem que caminhar junto. É ele que faz o relatório de monitoramento e avaliação. Esse relatório ele é avaliado por uma comissão de monitoramento e avaliação. Essa comissão é composta pelo órgão público também. Tem que ter pelo menos um servidor de carreira, enfim. É ela quem diz se aprova ou não aprova o relatório de monitoramento e avaliação.
Visita em loco, quando possível, é ótimo. Ó, gente, quando eu estou falando com o poder público, eu sempre provoco. Vai lá na organização, vai lá conhecer. Não fica aqui duvidando. Vai lá e conheça. É muito importante. Não é obrigatória a visita em loco, tá bom? Não é obrigatório, tá certo? Mas é altamente recomendado. Eu tenho experiências muito boas e muito ruins também de monitoramento e avaliação. Eu fui consultor do Ministério da Saúde, né, durante o tempo, trabalhei no governo do Estado da Bahia, na Prefeitura de São Paulo, né, na Secretaria de Direitos Humanos e Cidadania lá da Prefeitura de São Paulo, e tenho, né, enfim, caminhadas aí pelo Brasil inteiro, monitorando o projeto, avaliando, etc. Não vou contar aqui para a gente não alongar, quero já fechar aqui a discussão, tá bom? Mas posso contar aí no bate-papo depois das perguntas, tá bem? Então, monitoramento e avaliação é sistematizar o acompanhamento. Isso significa que tem que estar lá todo dia enchendo o saco da entidade? Todo dia? Claro que não, né, gente? Isso significa que é acompanhar de perto, entender o que a entidade está passando. É com esta pessoa que você vai negociar, por exemplo, a alteração do plano de trabalho. Vou dar um exemplo rápido. O meu amigo lá do Acre, ele tinha um projeto de acolhimento ali de pessoas em situação de rua, usuários de drogas, ali no centro de Rio Branco. E no centro de Rio Branco passa o Rio Acre, que quando chove, sobe o rio, alaga. E teve uma cheia muito horrível lá uma vez. Portanto, aquelas pessoas que estavam lá em situação de rua, eles foram embora, eles subiram, foi uma parte mais alta da cidade. Ora, o projeto dele era para fazer acolhimento ali no centro. Então, o que é que ele fez? Ele ligou para o gestor, conversou, acertou com esse gestor da parceria um remanejamento. Já que as pessoas não estão ali próximas, ele precisou remanejar recursos para poder deslocar a equipe dele para um lugar mais distante. Ele precisou de equipamento como casacos, capa de chuva, etc. e tal, tanto para os redutores de dano, na equipe dele, da entidade que faz o acolhimento, quanto para distribuir para as pessoas também. Então, ele fez um remanejamento, sei lá, de R$10 mil no projeto, que salvou o projeto inteiro. Entende? Essa é a lógica do negócio. Esse remanejamento não é à toa, né? De qualquer jeito. Você tem que explicar de onde o projeto vai sair, de onde o dinheiro vai sair. Não vou gastar dinheiro nisso. Por quê? Porque eu consegui desconto nas passagens, né, naquele ponto, assim, papapá. E vamos reforçar a atuação nesse ponto aqui. Então, ele fez isso. Nós tínhamos um transporte para fazer tal atividade, mas como a necessidade de transporte agora é para essa atividade aqui, para este acolhimento, né, das pessoas que foram para outra zona, nós vamos deslocar para lá. Esse transporte vai ser utilizado em outra atividade. E precisamos comprar isso e aquilo. O dinheiro vai sair daquela outra verba que a gente não vai poder usar justamente por causa da chuva. Ou seja, a mudança é para o bem do projeto. E você diz isso e deixa claro. E o gestor da parceria, sensível, né, porque tem que ser gente competente, sensível, é isso que está na lei, capaz de estar junto, né? Ele vai analisar, você vai formalizar tudo isso, né? Formalizar, não é de boca, formalizar, o poder público dá o ok, o plano de trabalho ele é ajustado e você segue bonitinho, fazendo sua execução e presta conta de tudo isso lindo, depois bonito, já entrando na prestação de contas. Prestação de contas, a grande novidade, gente, é a prestação de contas com foco no objeto. Objeto. Não é só na nota fiscal, no recibo, tal. Isso é importante. Né? De acordo com a Constituição, todo mundo que gera recurso público tem que prestar conta. Mas o mais importante é o objeto. É você demonstrar quantitativa e qualitativamente que você atingiu todas as metas, objetivos e resultados. Se você fizer isso, seu projeto nunca vai ser reprovado. Entende? A prestação de contas ela é sucinta, até porque a lei tem uma lógica de um sistema eletrônico. Ou seja, se você executa, paga alguma nota, você sobe a nota imediatamente. Qualquer cidadão, qualquer órgão de controle pode ir e verificar. Então, por que você tem que levar um calhamaço, um caminhão de papel para lá e tem que assinar do lado de quê? Antigamente tinha que ter um carimbo, além de tudo, tinha que ter um carimbo dizendo o serviço foi entregue conforme, não sei o que, a pessoa tinha que assinar. Eram páginas, 200 mil páginas para assinar. Não precisa mais. Sobe tudo. PDF. Bom, rapidamente, então, para a gente ir fechando. Tem muita coisa nos slides, tá, gente? Mas eu não vou falar tudo. Os slides são para consulta posterior depois. A gente pode trazer os elementos depois também no próximo papo, ou daqui a pouco aqui também, tá bom? Mas está aí para consulta e para disponibilizar para vocês.
Bom, termo de colaboração, termo de fomento e acordo de cooperação. Qual a diferença entre os três? Tá? Então, eu vou fazer aqui a definição do decreto federal. Tá certo? Bom, o termo de colaboração é aquele instrumento, né, de formalização das parcerias, né, de OSC com o poder público, para finalidades, né, de interesse público propostas pela administração pública. A administração pública é quem propõe o plano de trabalho. É quem propõe a atuação da entidade. Pelo decreto federal, diz o seguinte: será adotado para a concepção de plano de trabalho, cuja concepção seja da administração pública federal. Né? Estamos falando da federal. Com o objetivo de executar projetos ou atividades parametrizadas pela administração pública federal. Entende? Portanto, há uma política pública e a entidade ela é chamada a colaborar com uma política pública que já existe, já tem parâmetros governamentais. No caso do termo de fomento, a diferença está justamente na origem. Ele é um instrumento de formalização de parceria de OSC com o poder público para finalidade de interesse público recíproco propostas pelas organizações. Olha só. Será adotado para a concepção de plano de trabalho, cuja concepção seja das organizações, com o objetivo de incentivar projetos desenvolvidos ou criados pelas mesmas. Portanto, a diferença básica entre o termo de colaboração e o termo de fomento é que o termo de colaboração há uma política pública e a entidade é chamada para colaborar. No caso do termo de fomento, são projetos que são desenvolvidos, criados, concebidos pelas organizações que o poder público fomenta. Esses projetos podem virar política pública também, mas a princípio eles não são. A área cultural, por exemplo, é fomento. A área cultural é um inventar, né? É uma ebulição. Ela não é uma caixinha, ela é uma ebulição. Colaboração, o exemplo básico é o SUAS, que é tudo tem as caixinhas, né? Se atuar no SUAS, você sabe que é uma entidade de assistência, tá tudo muito lá parametrizado. Entende? Então, isso é mais ou menos a definição que você tem. E o acordo de cooperação, aliás, vamos lá, outra questão. Os dois, tá? Termo de fomento e colaboração, tem transferência de recurso público. Com ambos, fomento e colaboração, a transferência de recurso público para a gerência da organização. No caso do acordo de cooperação, essa é a diferença básica. Não há transferência de recurso público. Há uma parceria estabelecida, né, da administração pública com uma organização, para a consecução de finalidade de interesse público, sem transferência de recurso público. Veja bem. Um exemplo prático, né? Digamos que eu tenho uma entidade desportiva, tá? E eu consigo aí, com um parceiro financiador internacional, privado, etc e tal, camisas, bolas, chuteiras, calça de capoeira, berimbau, etc. Mas eu não tenho um lugar. Eu tenho os professores de educação física, tudo. Eu não tenho um lugar para desenvolver o projeto. Aí eu faço parceria com a prefeitura da minha cidade, né, de interesse mútuo e recíproco, né? Olha que legal o interesse público, para que eu possa desenvolver aquelas atividades e beneficiar comunidades inteiras da cidade, comunidades carentes, etc. Então, veja, é de interesse público e recíproco, mútuo, tal. Entende? Então, eu vou prestar conta financeira? Não teve repasse, eu não recebi dinheiro. Mas eu presto contas do uso da quadra. Mostro lá as fotos, as listas de presença, os vídeos, etc. O evento que eu fiz, o baba, né, como é que a gente chama aqui na Bahia, o futebol, né, a pelada. Enfim, mostro para o financiador que a quadra foi muito bem utilizada, mas não tem. Então, embora esse acordo tenha uma expressão econômica, veja bem, André, ó. Digamos que uma quadra seja R$500 por mês. Se eu fosse alugar essa quadra, sairia, né, R$500 por mês, sairia R$6.000 por ano. Portanto, é uma expressão econômica. Eu deixei de gastar R$6.000 por ano. Né? A expressão econômica do termo de parceria sim existe, mas não há transferência do recurso. Entende? Isso é importante porque o contador precisa computar isso de alguma maneira. E o valor, a expressão econômica é R$6.000. Tá? Isso é importante. E aqui vou fazer uma passagem muito rápida. Ó. Aqui são as principais mudanças, tá bom, da lei. São 2 slides só. Alguns deles eu já falei. Então, essa lei tem abrangência nacional, vale para todo mundo. Administração direta e indireta, União, Estados, Cidadãos, municípios. Os instrumentos jurídicos próprios, termos de fomento, colaboração, acordo de cooperação, já falei. Novas diretrizes e princípios, gestão pública democrática, participação social e fortalecimento da sociedade civil. A questão da remuneração da equipe de trabalho, incluindo todos os encargos sociais, tá bom? Essa história de que o dirigente não pode receber, o pessoal da ONU não pode receber, isso cai por terra, tá certo? O Miroski, ele não trata da sua relação com o seu
empregado com o seu fornecedor, com o seu colaborador, com o seu voluntário. Ele não trata disso. O que ele diz, ele trata da sua relação com o poder público que financia o projeto, o que apoia o projeto. Portanto, do que você colocar no projeto e negociar no plano de trabalho, o projeto cobre. Se for empregado CLT, cobre tudo, todos os encargos sociais. Se for prestador de serviço eventual, aí MEI, voluntário, não sei o que, basta que você cumpra aquilo que está na lei específica e o projeto vai cobrir os custos disso. Importante. Os custos indiretos também entraram agora, importante. Despesa de consumo, estrutura de gestão, então água, luz, telefone, internet, assessoria contábil e assessoria jurídica. Para quê? Para que o projeto ande bem, para que o projeto preste conta bem. Então, você pode incluir a assessoria contábil nos projetos e negociar isso. Assessoria jurídica também. Tá bom? Outras mudanças. Chamamento público obrigatório, já falei. Monitoramento e avaliação, falei. A contrapartida facultativa em bens e serviços, justificada pelo poder público. Não tem mais contrapartida financeira. A organização não tem obrigação de ter dinheiro em banco para poder fazer uma parceria. Isso é coisa de empresa. Empresa que tem que ter solidez econômica. Empresa vive de dinheiro. Ela é de fins lucrativos. As entidades não têm fins lucrativos, portanto, não pode se medir pelo dinheiro em conta. Né? A atuação em rede. Né? O Miroski e a lei das parcerias, ela incorpora a atuação em rede que não tinha no ordenamento jurídico, por incrível que pareça. As organizações, vez por outra, tinham que responder por isso. Prestação de conta simplificada. Né? No nosso cordel, eu vou passar o cordel no nosso próximo encontro, o cordel que a gente fez, o cordel do Miroski. Tem uma frase que diz: há menos burocracia, mas o rigor é igual. É recurso público. Tem que ter rigor. Mas você não pode transferir as obrigações que é do poder público para a entidade, jogar no colo da entidade a obrigação que é de poder público. Não é, eu sou entidade privada. Eu tenho que ter transparência, ética, tudo, tratar o recurso público bem, mas eu não sou entidade privada, eu não tenho que fazer licitação e nem concurso público. Eu sou entidade privada. O STF já pacificou isso. Tá? Então é tudo isso que a gente está falando. Prestação de conta simplificada com foco no controle do resultado. E o procedimento de manifestação de interesse social, que eu queria destacar aí no nosso debate, para eu falar um pouquinho melhor sobre isso, porque eu sei que vocês estão se movimentando para o PEMIS, para aumentar o PEMIS aí nas várias regiões da literatura. Eu queria me deter um pouco nisso, enfim. Então, bom, queria só fazer uma passada muito rápida aqui nesses slides. Eu trouxe aqui algumas definições da lei. Por exemplo, se eu perguntar a qualquer de vocês aqui participantes o que é um projeto, cada um vai ter uma definição. Então, a Lei 3.019, ela traz alguns conceitos muito importantes para a gente. O que é uma parceria, o que é uma atividade, o que é um projeto, o que é o dirigente da organização, quem é a pessoa que tem a responsabilidade jurídica pela entidade. Está lá o conceito. Né? Algumas definições, o administrador público. Quem é o administrador público? Quem é que assina sua parceria? O que é um gestor? O que é uma comissão de seleção? O que é uma comissão de monitoramento e avaliação? Está tudo lá na lei as definições, tá? Eu destaquei tudo aqui, tá bom? Os requisitos para celebração, a entidade tem que ter 1 ano, 2 anos, 3 anos, dependendo da esfera que vai fazer, o tipo de documento que você tem que trazer, experiência prévia, enfim. Então, condições materiais, tudo aqui para consulta posterior e a gente pode fazer. Está aqui também, ó, o plano de trabalho. O que é que tem que ter um plano de trabalho? Está aqui. A gente pode fazer uma oficina só sobre isso. Tá? Eu vou parar por aqui, porque a gente tem só pouquíssimo tempo, tá bom? Mas a gente pode abrir, eu posso começar discutindo o plano de trabalho, talvez pela importância na próxima roda de conversa, e eu faço uma fase rápida, para a gente poder vir mais para as perguntas, tá bom? Enfim, aqui um pouco sobre prestação de contas, tá certo? E fechando aqui, agradecendo pela atenção, deixando aqui meus contatos, lembrando que essa apresentação vai com você, nós estamos lá nas redes sociais, em várias redes sociais, né, como eu falei já lá no começo, no site, tem aqui o e-mail, tem o telefone, eu fico muito, agora com a pandemia deu uma diminuída, mas eu fico entre Salvador e São Paulo, o WhatsApp é o de Salvador, tá bom? Esse primeiro, também a gente tem os grupos que a gente disponibiliza, enfim, estamos aí à disposição, eu vou parar aqui a partilha da apresentação, essa apresentação vai também para o nosso querido, e estou aberto aí para o nosso diálogo, e mais uma vez agradeço pela parceria e me coloco aí à disposição. Muito bem, um sobrevoo muito interessante, né, para a gente compreender o universo do associativismo, né, e nós, como membros de organizações da sociedade civil, a gente poder se encaixar mais aqui, né, pelo conhecimento que eu tenho das organizações cicloativistas no Brasil, né,
A maior parte não é formalizada, e das formalizadas, né, a grande maior parte é de pequeno porte, tem pouca experiência em manuseio de recursos, em parcerias com o poder público, né? Eu queria só destacar umas coisinhas e vou partir para uma leitura das perguntas aqui, né? A primeira é para quem eventualmente daqui a pouco esteja se afastando, né? Saber que no dia 15 a gente tem a segunda sessão deste webinar, então esse vai ser mais dedicado a perguntas e respostas, a gente vai convidar algumas pessoas para participar conosco aqui na sala, né? E pedir para preencher a lista de presença, tem o link ali na descrição, né? Não é tanto pela presença, porque eu consigo pegar quem está aqui, mas é porque também ali eu consigo saber de onde é, né? E manifestar o seu interesse pelas próximas etapas, né? O Lucas, eu separei umas perguntas aqui, né? E eu vou estar te passando aqui. Né? A Renata, né, disse que a Renata é do Distrito Federal, né, da ONG Rodas da Paz. Ela disse que lá no DF tem o seu regulamento, ela não conhecia, ela tem curiosidade, né? Ela queria saber, assim, como ela consegue saber quais são as organizações que têm convênio ativo no Distrito Federal. E isso talvez valha, né, também para outras organizações. Como alguém pode saber quais são as parcerias que estão celebradas e que já tiveram, né, enfim, seu término também? Bom, pela lei, né, pela lei 3.019 e pelo decreto, ela está no Distrito Federal, tem um decreto, sim, ela já sabe disso, ela pode não conhecer, mas sabe. O decreto do Distrito Federal está lá no nosso site para baixar, tá bom? Além dele, tem as portarias também. O decreto federal tem uma curiosidade, André, que é a assistência social e a cultura fizeram portarias, né, regulamentando também. Então, você tem a lei geral, o decreto que fala daquele ente público e as portarias que fazem um recorte para a política setorial. Portanto, as entidades de cultura e de assistência social têm regulamentos muito específicos. A experiência do Distrito Federal é interessante. O decreto, ele é muito parecido com... Ele está na média, ele é muito parecido com o governo federal, mas ele traz, por exemplo, uma coisa que é muito boa. Eu vou destacar uma coisa do Distrito Federal. Ele já incorpora as perdas inflacionárias. Então, se você faz um projeto de longo prazo, e se você mostra que houve perda inflacionária daquela determinada rubrica e tal, ele já incorpora a possibilidade de recompor aquele valor. Coisa que outros estados não têm. Ele tem. O do Acre, por exemplo, que eu dei pitaco, que eu dei uma assessoria lá para a plataforma Miroski, também já incorporou isso, justamente porque a gente insistiu. Olha, lá no DF já tem isso. Né? O Miroski é um acúmulo, o Miroski é uma legislação nova. É um acúmulo também. Então, a gente vai pegando as soluções jurídicas aqui e ali e vai tentando disseminar. Como essa é uma solução muito boa, nós estamos disseminando por aí tudo. Quando alguém me pega um conselho, eu digo, olha, pega a perda inflacionária lá no DF, que é muito interessante. Então, e respondendo a outra questão, portal da transparência. Qualquer ente público tem que ter um portal da transparência. O DF tem. É lá que você vai descobrir quem fez parceria, quem não fez parceria, como está, quanto custou, se acabou, se não acabou. Já emendando isso, entra um pouco também com o informe, né? Mas uma das atividades desse projeto da campanha Miroski no cicloativismo, da UCB, foi um levantamento da situação da regulamentação do Miroski nos estados brasileiros e nas capitais. Nós fizemos um amplo levantamento através, justamente, Lucas, dos portais de transparência, né? Fazendo uso da lei do acesso à informação. A gente vai divulgar isso já em breve, né? E até, inclusive, Lucas, acho que tem uma ou duas ali que a gente descobriu que vai aí para o teu banco de dados. Opa, vamos fazer sim. Legal. Essa descomposição aí, o que a gente não tiver, vamos disponibilizar para outras pessoas também poderem... A gente sempre tem pedido, aí vou reforçar, inclusive, o pedido aqui, tanto para você como para quem está assistindo agora ou depois, se vocês tiverem conhecimento de regulamentos por aí, onde você atua na sua região, enfim, que não estão no nosso site, manda para a gente. Manda que a gente vai ter o maior prazer em disponibilizar para pesquisadores, para outras pessoas, enfim. Uhum. Muito bem. O Murilo Casagrande
ele é do Instituto ADO 60 de São Paulo, né? Ele pergunta se ainda vale a pena ser OCIP. Temos muita dificuldade em fechar parcerias, receber recursos de prefeituras. O processo de tomada de preços ainda é praxe? Como fazer? Né? Tem duas perguntas aí, da OCIP de tomada de preço. Vamos lá. A primeira é mais fácil logo, aí a tomada de preço. Veja, eu falei muito ano passado, mas repito aqui. A entidade é privada. O Supremo, né, o Supremo ele já pacificou isso. A entidade ela não precisa fazer tomada de preços igual ao poder público faz. Eu acabei de voltar do Acre. A entidade me mostrou, inclusive, os formulários que ela tinha que preencher para mostrar que ela fez tomada de preço, cotação de preço de 3 fornecedores. Ela não pode fazer pela internet, ela tem que pedir com papel timbrado, assinado, etc. Tem que fazer uma ata de reunião. Ou seja, é um processo de tomada de preços que o governo tem que fazer. Eles disseram que a entidade tem que fazer também. Não é assim. Como é que a entidade privada compra as coisas? Ela faz 3 orçamentos na internet mesmo, né? Pega 3 orçamentos na internet. Claro, não pode falsificar. Então, você identifica a loja ali com tudo, né? Com o endereço eletrônico, tudo direitinho. O financiador tem que ver que foi um site de verdade, de uma loja, né, de verdade, com CNPJ, com tudo, né? Você apresenta os 3 orçamentos e diz, olha, peguei 3 orçamentos, a média de valor era essa, eu comprei essa aqui mais baixa. Eu já fiz isso com o Ministério da Saúde, na época. Eu fiz 3 orçamentos na internet e eu fui no comércio próximo e comprei as resmas de papel mais barato do que os que estavam me oferecendo pela internet. O cara me fez um desconto. Então, eu justifiquei, olha, eu tenho 3 orçamentos que davam uma média de X e eu comprei por X menos 10%. Então, isso é tomada de preço para o ente privado. A entidade privada faz aquilo que a lei, né, possibilita. O poder público não, ele faz aquilo que a lei obriga. Portanto, né, você não pode aceitar quando o poder público quiser jogar o peso dele em cima de você. Você é entidade privada. Então, primeira coisa. Tomada de preço, sim, simplificada. Como regra no mercado privado, porque é isso que a lei diz. Entidade privada, regra privada. OCIP. OCIP é uma promessa não cumprida. Ponto. Se você me perguntar, Lucas, vale a pena OCIP? Eu responderia, não. E digo mais, eu fiz uma live, se você quiser saber bastante sobre a OCIP, eu fiz uma live com o grande professor Tasso Cabral Violin, autor de livros, grande estudioso do tema das organizações, das parcerias, lá do Paraná. E nós falamos sobre a diferença entre OCIP, OS e OSC. Veja você. E ele concordou comigo. É uma promessa não cumprida. O que acontece? A OCIP e OS surge nos anos 90 com a reforma do Estado, de Bessa Pereira, né, Fernando Henrique Cardoso, o Comunidade Solidária também. Você cria as questões conceituais, né, de um público não estatal, né, de uma arena pública que não é exclusividade do Estado, que as organizações podem atuar também, né, que isso foi importante, ok, para o avanço. Mas você aí diz, ok, só que o contexto era de terceirizar essa questão social para algumas organizações. Só que as organizações não tinham uma legislação específica, então vamos criar uma legislação específica para dar base para essa terceirização. Essa foi a verdade. Muitas entidades participaram de boa fé, justamente por conta daquele contexto que eu contei, de que não havia nada, muita legislação, vamos pegar aqui na mão de quem está querendo fazer alguma. Né? Só que depois viu-se que o negócio não era bem aquele, e aí as organizações se retiraram desse processo. O Comunidade Solidária terminou seguindo com a lei, fez a lei de OCIP, prometeu muita coisa, né, e não cumpriu. Os termos de parceria que se prometia não foram utilizados. Não foram utilizados. E o João Miró, eu achei, desculpa, eu perdi o Filomeno, porque ele disse, olha, eu escuto Mirovski, imagino que seria o Juan Miró russo, o Mirovski, né? Muito bom. É a primeira vez que eu ouço essa, eu já vi Birosca, já vi várias coisas, mas Mirovski, primeira vez. Então, veja, para resumir, os termos de parceria da lei de OCIP não foram utilizados e tudo aquilo que se prometia de avanço para as organizações de OCIP já está para todo mundo agora. Todo mundo que é OSC, ou seja, sem precisar de titulação nenhuma, todo mundo tem aquele benefício. Não precisa você assumir alguns compromissos que tornam a sua gestão mais cara, porque a OCIP ela tem alguns compromissos institucionais um pouco mais caros, eu não assumiria. Agora, tem alguns casos específicos. Se você quer participar de licitação
ou você quer fazer, por exemplo, microcrédito social, etc., mexer com esse tipo de coisa, aí sim, OCIP. Tá, esses casos. Então, vamos analisar primeiro o caso concreto, mas a princípio não OCIP. É uma promessa não cumprida. Se você tiver esses casos muito específicos de atuar com microcrédito, vale a pena ainda. De resto, não. Então, vale a pena. Quiser entender melhor sobre isso, nossa live com o professor Tássio Cabral Violim, lá no nosso canal, aqui no nosso canal no YouTube. Pela ordem aqui, depois tem o Luiz Felipe Trindade, eu não conheço, o nosso amigo. Ele pergunta se as entidades de caráter coletivo podem participar de parcerias com o poder público, ou seja, deve estar se referindo a sem constituição legal, sem CNPJ. Deve ser uma pergunta das mais comuns para você. E já emendo a pergunta dele se elas podem constituir, então, essa formação em rede que a lei faz referência. Vamos lá. Essa lei, ela trata, ela diz o tempo todo, né? Formalização de parceria, não é? Formalização. Formalização pressupõe CNPJ. Aí não tem muito jeito. Os coletivos, eles têm legitimidade social. Ponto. Mas do ponto de vista do Miroski, da relação com o poder público, tem que ter CNPJ. Não é sem CNPJ. Então, os coletivos, infelizmente, não. Nem para fazer a parceria, encabeçar a parceria, nem na rede. Tá bom? Infelizmente. A rede, para aquelas organizações pequenas que estão começando, que não tem tempo de maturação, são boas por isso. Ela pode participar da rede, pegar maturação para depois assumir outros compromissos maiores e tal. Mas, infelizmente, os coletivos sem CNPJ não participam. Uhum. Aqui depois vem a Renata novamente perguntar se, ela refez a pergunta dela, né? Se para a parceria a organização tem que ter escrituração contábil, já que o sistema S também exige. Então, a lei agora exige, está expressamente, uma das poucas coisas que na lei de 2019 exige de alteração estatutária, e a rigor as entidades já têm isso, né? É dizer que ela tem que respeitar as normas brasileiras de contabilidade. Tá bom? Então, isso é importante. Então, e não é só. E a minha amiga Candice, a gente já escreveu sobre isso, está lá também no nosso modelo de estatuto, lá no nosso site. Ela vive dizendo o seguinte: minha amiga Candice Araújo, que é contadora, que é da plataforma Miroski. Não basta só dizer que você faz isso no seu estatuto. Se na hora de você apresentar sua contabilidade não tiver, eles vão barrar. Ao contrário, também já aconteceu. Uma entidade que não disse, no seu estatuto não constava isso, mas aí ela tomou um parecer desfavorável, recorreu, demonstrando que toda a contabilidade dela era regular com base nas normas brasileiras de contabilidade. Aí ela teve um parecer, né, refizeram o parecer, né, e ela pôde ter viabilidade jurídica para o caso. Então, a contabilidade, gente, há uma lenda urbana, viu, André? De ter entidade, como não paga imposto, como é mais simples e tal, não precisa gastar com contador. Cara, existe umas obrigações acessórias, que de acessória só tem um nome. É um perigo. Porque se você não cumpre as obrigações acessórias, as multas são horrorosas. Então, é um barato que sai caro. Tenha uma contabilidade. E a gente destaca sempre, especialista. Eu estou fazendo live, André, você viu o número, né? 74 lives eu fiz, até hoje. Lá pelo nosso canal no Instagram e tal. Desde a primeira, que foi com o grande Nailton Cazubá, que a gente reafirma e todos os convidados e convidadas afirmam a importância sine qua non, a imprescindibilidade, né, dessa articulação jurídica e contábil para a boa gestão da entidade. Do contrário, alguma coisa vai dar problema. Entende? Então, essa duplinha aí, irmã siamesa, precisa realmente andar muito junta. Querido, acho que, né, 8h35... Tem a últimazinha, então, só para não deixar, que essa uma a mais, o Murilo, de novo, retorna aqui perguntando se tem alguma mudança em relação às leis de incentivo. Murilo, tem várias mudanças, tá? A Lei Rouanet teve mudanças, né? A gente sabe bem o que aconteceu com a Lei Rouanet. Veja, André, todos esses mecanismos, inclusive a Lei Rouanet, eles precisavam de ajustes. De fato, eles tinham sérios ajustes a serem feitos. O que você não pode fazer é demonizar um mecanismo super importante para o setor cultural, como foi a Lei Rouanet.
e você fazer um corte ou uma mudança nela, que foi como foi feita, totalmente destrambelhada, entende? Prejudicando o setor cultural, isso é fato. Você fazer ajustes, a gente é absolutamente a favor. Fazer remendo e fazer corte para beneficiar um determinado aquele setor é muito complicado. Então, a Lei Rouanet teve problemas. A Lei do Esporte agora foi prorrogada, então, por outro lado, já beneficiou. Então, né, a Lei de Incentivo ao Esporte. Então, você tem várias questões que estão sendo discutidas aí agora. Eu vou dar um spoiler até aqui. Eu estou, hoje, à frente do GT, né, do Grupo de Trabalho de Captação de Recursos de Direito, lá na Associação Brasileira de Captadores de Recursos, a ABCR. E nós estamos discutindo lá no grupo uma lei geral de incentivo, para que a gente não tenha diferença nos estados, para que a gente tenha uma lei só, né? Entendeu? Então, é importante. A Renata já perguntou aqui, me permita, André, para eu emendar logo, ela disse que tem contador, mas não está no estatuto essa exigência. Então, se você for fazer uma parceria com o poder público, é possível que você perca a chance por conta de não constar isso, tá bom? O procurador pode dar um parecer com a inviabilidade jurídica para constar aquilo de checklist. Então, Renata e todo mundo, tem modelo de estatuto lá no nosso site, com tudo aquilo que há de mais contemporâneo na legislação, na literatura, na experiência, né, de gestão social do setor. Então, está lá no nosso site, de grátis, você pode chegar lá, pode baixar e comparar com o seu, incorporar, fazer, enfim, baixar e usar à vontade. Tá bem? Encerramos. Que legal essa aula que a gente teve, né? Transbordando conhecimento e experiência, né? Só vou terminar com agradecimento formal e carinhoso também, né? E deixar esse gancho para o pessoal se organizar, elaborar talvez dúvidas melhores, né? Aproveitar essa oportunidade da próxima vez, no dia 15. Lucas, a palavra é sua. Eu queria agradecer, né, de praxe, acho que essa parceria bacaníssima, assim, para esse evento, mas não só para esse evento, né, André? A gente que tem conversado bastante, de que certamente outras oportunidades, né, e outras possibilidades de atuação virão, né? O Oscar Legal tem feito cursos, disponibilizado lives, enfim, muito material e tal. A gente pode sim estreitar essas parcerias para o futuro, com certeza, eu vejo com muito bons olhos, né? Minha equipe, Camila Chagas, Tiano Correia, que é de TI, Camila, que é uma advogada que trabalha comigo, enfim. Então, a gente vê com muita satisfação, com muita honra mesmo essa parceria, né? Que, como eu disse, não acaba aqui primeiro, porque a gente tem no dia 15, né? E reiterar aí o convite, dia 15 é a segunda sessão, então, nessa sessão, gente, a estrela não sou eu, sem querer ser estrela, enfim, mas o destaque não foi eu, vamos usar uma expressão melhor. O destaque são vocês, as perguntas, as dúvidas que vocês tiverem. Então, nós vamos ter algumas pessoas previamente inscritas, não é isso, André? Que vão participar ali no Zoom, então não vai ser pelo StreamYard, vai ser pelo Zoom, a gente vai ter uma sala, não uma apresentação. E a gente vai ter também a possibilidade de perguntar pelo chat. Então, eu vou fazer uma apresentação muito rápida, meio que uma retomada de hoje e tal, uma fala inspiradora. A gente vai ter a participação também de um colega que vai trazer uma contribuição, falar um pouco das pesquisas, né, que foram feitas, fala um pouquinho sobre isso também. Isso. E vamos abrir para pergunta. Então, vai ser no máximo meia hora de apresentação e 1 hora de pergunta. Então, vocês fiquem afiados, tragam todas as perguntas, que a gente vai tentar responder tudo, tá bem? E eu queria convidar também, de aproveitar aqui o Merchan, né? Como eu disse, a gente tem feito lives direto, tá tudo aqui disponível aqui no nosso canal, também lá no nosso Instagram. Dia 13 de setembro, às 18 horas, pelo Instagram, eu vou conversar sobre as OSCs e a configuração delas no CNAE, que é o Código Nacional de Atividades Econômicas. Tem muitas dúvidas das organizações e dos contadores sobre qual é o CNAE específico para essas entidades. Então, nós vamos conversar com uma das contadoras mais incríveis desse país, que é a Daniela Balbina Marra, uma mineira queridíssima, além de saber muito, ela é uma figura engraçadíssima, então simpatiza. Nós vamos ter certamente uma live de altíssimo nível, vamos dar boas risadas, porque toda vez que ela aparece é assim. Então vamos falar sobre CNAE, muito bom. E uma outra mulher incrível, no final do mês, né, 2 semanas depois, no dia 28,
a gente vai estar com a Fernanda Lopes, a gente vai falar sobre o Fundo Baobá de Equidade Racial. É um fundo privado que apoia entidades em projetos que tratem da questão racial, né? Então, ela, Fernanda Lopes, eu conheço, né? Quando eu morava em Brasília, ela trabalhava na Organização Internacional. Ela é uma mulher incrível. Então, eu vou ter a honra, cara, de dizer assim, eu estou muito feliz, porque eu vou ter a honra de conversar com duas mulheres incríveis. Uma no dia 13, Daniela Balbina Marra, e outra no dia 27, para corrigir, não é 28, é dia 27, né, do 9 às 18 horas no Instagram. Fernanda Lopes vai falar sobre o Fundo Baobá. Todo mundo, todos e todas, convidadíssimos para estar com a gente. E no dia 15, aí, no meio tempo, nós vamos estar também lá com o nosso segundo encontro. Convido todo mundo. Coloquei aqui no chat as nossas redes sociais do OSC Legal. Então, tá lá os grupos para você receber informação, ficar antenado desses eventos. Enfim, estamos juntos, a gente está aí. O que precisar daqui até lá também, pode me acionar, precisar de dúvida e tudo mais. E a gente se encontra no dia 15. Já falei demais. Passo para você, André. Um abraço. Obrigado a todo mundo. Até a próxima. Um abraço para todos e todas. E para o Lucas, é só dar o final aí.